Nossa, eu sou uma pessoa tão compreensível, eu compreendo todo mundo. Nossa, ninguém me compreende, mas eu realmente sou uma pessoa compreensiva. Para, bebê! Porque está na hora de você parar de compreender os outros. Parece absurdo? Talvez. Mas se você chegar até o final desse vídeo, você vai entender porque é que você não deve mais compreender os outros. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E antes de você entender porque é que é hora de você parar de compreender os outros, seja compreensivo comigo. É contraditório, é. Mas seja compreensivo se inscrevendo nesse canal, vindo fazer parte da família Nós da Questão. Já começa deixando o gostei. No final, se não gostar, é só botar o não gostei e ativa o sininho para receber notificações. Mas vamos conversar sobre isso. O que é que eu quero dizer quando eu digo que você precisa parar de compreender os outros? Em primeiro lugar, todo mundo quer ser compreendido, né? Pois é, devia querer outra coisa. Daqui para o fim do vídeo você entende. A questão é que nós sentimos necessidade de compreender porque a compreensão ela é 95% algo mental. E você tenta compreender as situações porque você quer controlar as situações. Você não quer ser pego de surpresa. Suas emoções também não querem ser pegas de surpresa. Então, sim, é natural que há coisas que eu preciso compreender, né? Eu preciso compreender que eu preciso entregar tal coisa, eu preciso compreender que eu preciso aprender tal coisa, eu preciso compreender certas situações. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa ideia de compreender o outro. E sabe por que compreender o outro é algo péssimo? Primeiro, porque você, de verdade, jamais vai compreender o outro. Você não tem como compreender a dor de uma pessoa. Você não tem como compreender a dor de alguém que perdeu alguém amado. Ah, eu tenho, porque eu já perdi, como não? Não tem. Porque quando você perdeu alguém que você amava, você perdeu partindo da sua história, das suas referências, das suas vivências. A gente nunca está no lugar do outro para realmente compreender o outro. E isso quer dizer o seguinte, que quando eu tento compreender o outro, eu estou inevitavelmente fazendo um juízo de valor. Eu me coloco em um lugar, mesmo que eu não perceba, mesmo que a minha intenção seja boa, eu me coloco num lugar de bom. Eu sou aquele que lhe compreende. Olha como eu sou virtuoso. Eu sou aquele capaz de fato entender você. Olha como eu sou magnânimo. Não, não somos. E não se engane, porque quando você também diz que está compreendendo o outro, você está ao mesmo tempo dizendo que você sabe como resolver. E aí você vai querer dar conselhos ao outro e dizer como o outro deve ou não fazer. Eu lembro de um paciente que me contava uma coisa curiosa. Ele dizia que ele gostaria muito que o irmão mais novo dele parasse de ter inveja dele, porque ele era uma pessoa que entendia, por ser mais vivido, por ser mais experiente, que isso não ajudava o irmão em nada, essa inveja que o irmão tinha dele. E que o irmão era o irmão e que ele era ele, e que ambos tinham virtudes, e que o irmão não precisava ter inveja dele. Ele gostaria muito de mudar isso no irmão. Parece simpática a intenção, mas é bem arrogante também a intenção de querer mudar a inveja do irmão. Ele estava sendo muito compreensivo com essa questão do irmão, muito preocupado que o irmão seguisse o próprio caminho, mas sem perceber, há uma arrogância nisso. Há sempre uma arrogância quando eu digo que compreendo o outro. Até porque quando eu digo que compreendo o outro, no final das contas, só quem sabe mesmo o que está sentindo é o outro. É impossível a mim saber de fato o que o outro sente. Nesse sentido, é impossível compreender. E aí você deve estar dizendo, Bom, tá, e aí eu faço o que com o outro?
Troque compreender, que é algo racional e que é onde você coloca seus valores, como o paciente colocava, né? O meu irmão precisa, ele vai se desenvolver mais se ele fizer, é melhor para ele. Observa que tem sempre uma decisão do outro, né? Decidindo pela vida do terceiro. Pois tá. Troque o compreender por acolher. Pare de compreender os outros e comece a acolher os outros. É claro que quando alguém diz que me compreende, que está compreendendo o que eu estou sentindo e o que eu estou falando, isso me faz bem, eu me sinto aquecido, mas no final das contas isso não vai me ajudar muito. Já o conceito de acolher é um conceito mais complicado de entender. Mas acolher, no final das contas, não passa pelo racional, passa pelo emocional. Então, acolher é permitir que o outro expresse o que está sentindo e acolher, receber isso da melhor maneira que eu possa. Por exemplo, pegando o exemplo lá do paciente com o irmão com inveja, ele poderia acolher essa inveja. Olha, eu acolho esse seu sentimento. Ele não faz muito sentido para mim, mas não importa. Eu amo você como meu irmão a si mesmo. Se você precisa sentir isso, tudo bem. Eu acho que não vale a pena você sentir, mas isso não importa. Eu recebo esse seu sentimento e eu quero entendê-lo. Então, a primeira coisa é permita, dê espaço, crie condições para que o outro simplesmente sinta e expresse o que está sentindo e acolha isso que o outro está sentindo, ainda que não faça sentido para você, porque compreender passa por fazer sentido. Então, não precisa fazer sentido para mim, mas eu posso lhe acolher nisso, eu posso lhe acolher na sua inveja, eu posso lhe acolher no seu ciúme e eu posso continuar lhe amando, lhe incentivando, lhe protegendo, apesar de que isso não faça muito sentido para mim, mas eu lhe acolho, porque eu sei que eu jamais entenderei o cerne da sua dinâmica. O paciente lá com o irmão que tem inveja, ele de fato não sabe o que se passa dentro desse irmão, porque essa inveja existe dentro desse irmão, e ele não precisa entender isso, ele só precisa acolher isso. Acolher também passa por não precisar ter uma atitude, por não precisar fazer nada, por precisar apenas estar do lado e perguntar: o que eu posso fazer? Algo que seria interessante, algo que lhe ajudaria nisso. E isso é acolher. Acolher também diz respeito a entender que o que o outro faz, sente, diz ou pensa não é um ataque contra mim. Fala da subjetividade do outro. Voltando ao exemplo do irmão invejoso, ele não está, na verdade, necessariamente invejando aquele irmão. Ele está falando da subjetividade dele, ele pode estar falando do como ele acha que aquele irmão é mais querido pelos pais do que ele. Ele pode estar falando em 500 mil coisas. Eu não tenho como compreender isso. Então, o acolher também faz parte da curiosidade, do ajudar o outro a falar sobre. Mas me fala mais sobre isso. Eu agora fiquei curioso. Isso que você está dizendo, isso que você está sentindo, me fala mais, me explica. E por mais que o outro me explique, e por menos que faça sentido para mim a explicação, à medida que o outro fala e eu acolho isso sem julgamento, o simples falar ajuda o outro a elaborar. Então, deu para perceber a diferença entre compreender e acolher? Compreender, eu me coloco no lugar daquele que eu compreendo, eu sei, eu tenho o conhecimento, eu domino, eu vou resolver, eu vou dar uma solução. Às vezes, eu não tenho nada para dizer ao outro. Às vezes, eu tenho somente que chorar com o outro, pelo que o outro está chorando. Às vezes eu não compreendo nada do que o outro está falando, mas eu acolho. Agora, sabe por que também a gente se esconde atrás do compreender? Porque muitas vezes acolher o outro nos é muito doloroso, porque isso esbarra, isso nos fere, então a gente cala o outro com a nossa compreensão. Eu vou dar um exemplo bem simples disso. Eu já dei esse exemplo em outros vídeos, mas se você está assistindo pela primeira vez meus vídeos, vai entender. Quando eu perdi minha mãe certa vez, teve uma madrugada que eu estava muito asfixiado
com a minha dor, eu estava precisando falar daquilo. Liguei para um amigo que eu gosto muito. Fui conversar com ele e eu só consegui dizer 4 ou 5 palavras. E ele me compreendeu. Pronto, foi triste. Ao invés de me acolher, ele me compreendeu. Ai, Marcos, eu lhe compreendo, mas olhe, veja, babá. Ou seja, ele me calou, ele me silenciou com a compreensão dele. Eu não precisava de nenhuma compreensão, eu só precisava de acolhimento, eu precisava falar. Agora, por que é que ele me calou com a compreensão dele? Porque eu vi a minha dor, era muito pesado para ele não aguentava. Então, às vezes, quando a gente não aguenta o que o outro tem para nos dar, a gente se esconde atrás da compreensão. Você quer realmente mudar as suas relações com as pessoas? Pare de compreendê-las. Saia desse lugar que você está acima e venha para um lugar de curiosidade, de facilitador de expressão, de eu lhe amo apesar de eu não lhe compreender nisso. Acolha o que o outro tem para lhe oferecer. Insisto, ainda que você se sinta ofendido, ainda que você se sinta atacado, ainda que você se sinta invejado, ainda que você se sinta um monte de coisas. Sabe por quê? Porque no final o outro está dando o que pode dar. Receba. Apenas receba com empatia, mas saia desse lugar do eu lhe compreendo. Não, a gente não compreende ninguém, não. A gente faz muito quando acolhe o outro. E é só disso o que eu e você que está ouvindo precisa, de acolhimento. Quem precisa me compreender é meu médico, que tem que saber da minha doença e ver o que é que eu tenho e passar um remédio. Esse daí precisa compreender. Mas aí ele está num lugar diferente, ele está no lugar do que vai me curar. Ele tem mesmo que compreender. A gente só tem que acolher. E acolher significa amar. Pense nisso. Tchau, até a próxima.